No início, cara, na minha época lá nos anos 80 era difícil, por quê? Porque os pais não queriam que os meninos jogassem futebol, queria só estudo, 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 né. Eu rompi essa barreira lá no Espírito Santo com meus pais, né, e comecei a ir para o meio do futebol, né. Comecei lá na Desportiva Capixaba, um amigo me captou lá, e com 17, 18 anos eu subi para o profissional, né, então eu tinha idade para jogar o mundial de júniores. Aí, antes foi até engraçado, porque antes teve um sul-americano da categoria e eu não fui convocado. Aí eu falei: "Ah, então desisto, não vou". Não fui convocado dessa vez e eu tô jogando bem, né, aqui no profissional, né, e com idade para jogar no júnior, eu tô jogando profissional do Vasco, titular, e eu não fui convocado para o sul-americano, mundial, então eu não vou. Então vou desistir, vou focar só no Campeonato Brasileiro. Mas aí as coisas reverteram, né, o René Simões começou a prestar mais atenção em mim. Aí na convocação final para o mundial eu fui convocado, eu fiquei muito feliz, né, eu cheguei como reserva e depois acabei sendo titular da seleção. Ah, lembro. Brasil e Alemanha. Brasil e Alemanha, né, eu tive o prazer de fazer um gol, e um gol muito bonito, então foi um jogo importante, o jogo que me marcou foi esse jogo. Mas a gente teve outros jogos muito bons. Brasil e Argentina, né, acho que o Brasil e a Argentina, nós eliminamos a Argentina. Foi um jogo que sempre teve briga, socos, mas dentro do futebol da antigamente, né, que não tinha VAR, não tinha essas coisas, então foi um grande jogo também, um jogo que marcou. Bem, aqui é chamado conhecido, né, acho no Brasil todo como França, mas aqui no Ceará me chamava muito de professor, né, porque eu era um dos mais experientes da época do grupo, né, então a própria torcida me apelidou eu assim como professor. Ah não, antes de eu vir para o Ceará, eu estava no Vasco, né, nessa época do mundial, eu estava no Vasco, do Vasco eu fui para o Botafogo, aí depois Fluminense, aí fui para Portuguesa, né, aí fui para Portuguesa, eu estava na Portuguesa com o Zagallo, treinador, aí virou um ano, né, eu estava de férias no Espírito Santo, só treinando e já tinha começado os campeonatos estaduais. Aí um empresário, um amigo meu que tinha jogado comigo no Vasco, chamado Mário Tinico, ele me fez a proposta para vir jogar no Ceará. Aí eu falei: "Eu vou". Tem interesse sim, porque eu já tinha visto o Ceará pela televisão, o estádio aqui sempre lotado, a torcida maravilhosa, aí falei: "Rapaz, eu vou". Aí foi onde que nós conversamos durante 3, 4 dias, aí eu cheguei aqui no Ceará. Bem, na verdade foi que o Ceará estava precisando de um meio-campo na época, né, um cara que podia ser uma referência. E queria que eu já estreasse, né, quer dizer, a gente começou uma semana, o Ceará ia jogar contra o clássico, né, contra o rival no domingo, e a gente começou a conversar na segunda-feira. Então o Ceará queria que eu chegasse na terça para jogar no domingo. Eu falei que não dava certo, porque eu estava sem treinar, não ia ter conhecimento, não ia ter entrosamento, então eu não queria. Aí: "Não, vem para você jogar". Eu falei: "Não, assim eu não vou". Aí nós ficamos nesse embate, vai, não vai, joga, não joga, vem, não vai. E eu cheguei numa quinta-feira. Aí cheguei numa quinta-feira, aí deu um impacto muito grande, a torcida, todo mundo esperando que eu ia jogar, porque eu cheguei em forma, cheguei bem, mas de jogo eu não tinha condições de jogar, né. Então eu falei: "Olha, eu não jogo, eu não vou jogar". No entanto que eu não joguei esse jogo, né, aí fui para o jogo seguinte, uma semana depois. Aí foi a minha estreia de fato no Campeonato Cearense, no Ceará e Fortaleza, né, no PVzinho. Estreia que a gente tinha, nós aqui tinha 13, acho que 14 jogos que não ganhava do nosso rival, né. Aí nesse jogo, na minha estreia, eu senti que o rapaziada estava meio tenso, né, e por modéstia à parte, eu vindo de outros do Rio de Janeiro, eu estava acostumado a jogar um Vasco e Flamengo, e sabia como era um clássico, né. Aí a gente aqueceu bonito, aí na oração final, momentos antes de entrar em campo, né, a gente no fechamento final, na nossa oração final, aí quando ia conversar, assim, o treinador terminou de falar, que o nosso capitão ia falar, eu falei: "Não, deixa eu falar uma coisa". Aí todo mundo olhou para mim assim, eu falei: "Rapaziada, nós vamos ganhar esse jogo. Acabou essa história de só o rival vai ganhar. Nós vamos jogar duro na bola, vamos ganhar na pancada e na bola. Mas a gente vai jogar duro e nós não vamos perder esse jogo não, nós vamos ganhar". Aí os caras olharam para mim assim, aí eu falei: "Nós vamos ganhar esse jogo".
confia, acredita, mas vamos jogar duro. Acabou essa palhaçada, os caras não ganham mais. Pronto, aí acabou, nós entramos em campo, aí sim. Aí quando o jogo começou, meu amigo, aí foi o que eu falei, que né, a gente jogou duro, firme na bola, e graças a Deus a gente conseguiu ganhar esse jogo. Eu cheguei em 2001, a gente teve assim pouco tempo pra mudança, né? Aí em 2002 já mudou o grupo todo, né? Aí veio uma mudança muito grande, né? A gente falou que precisávamos, né, mudar algumas coisas para poder conquistar o título. E mudou, houve uma mudança de treinador, de comissão, né? E também de jogadores, né? O Ceará contratou bastante jogadores, porém chegou o nosso Wagner Mancini, chegou o Lica, o Fábio Vidal, né? O Cris centroavante. Então nós fizemos um time muito bom, muito forte e jogamos de igual para igual contra o nosso rival, né? E chegou o Yarley, chegou o Mota. Nós fizemos um time muito competitivo, um time muito bom, né? E em 2002 nós conseguimos ser campeão cearense, né? A gente conseguiu quebrar a sequência de jogos que a gente não tinha, né, de títulos, né? A gente não tinha. E aí dali para lá a gente começou a mudar as coisas aqui no Ceará. Olha, teve vários jogos aqui que foi importante para mim, né? Esse da minha história foi importante. O jogo contra o Remo, que eu fiz o gol para a classificação para outra fase, também foi muito importante. Mas o jogo contra o Bahia na Copa do Nordeste, cara, esse jogo aí ficou marcado. Ficou marcado porque até hoje, quando eu saio na rua, os torcedores lembram desse gol, né? Que foi um gol muito bonito de fora da área, com a perna esquerda, um chute muito bonito. Um jogo que o Sérgio Alves, que era o nosso maior referência, veio jogar contra a gente. E a torcida, poxa, aplaudiu. Primeira vez que eu vejo uma torcida aplaudir um jogador adversário, né? Então nós entramos um jogo, cara, que foi um jogo que o PV estava lotado, casa cheia, e eu consegui fazer esse gol que até hoje é lembrado pelos torcedores. Então foi um jogo que mais me marcou no Ceará, foi esse jogo. Tem um jogo da final, né? Tem um jogo da final que marcou muito, né? Porque final é sempre final, cara. Você jogar uma final contra o seu maior rival, e você saber que tem totais condições de vencer a partida, então é um jogo que te marca, você fica na história do clube, né? Vai passar anos e anos e você não sai nunca da história do clube por causa desse jogo. Olha, que eu me lembro assim, cara, são pessoas que são mais velhas do que eu, né? Então acho que não teria como eu ter jogado com essas pessoas, não. Pô, o próprio Tiquinho, né? Jogando aqui eu lembro deles. Mas, assim, ídolo mesmo que marcou comigo foi o Sérgio Alves, né, cara? Sérgio Alves, o Yarley, o Mota. Então, esses caras, para mim, foram meus ídolos que tiveram comigo aqui, que eu tive a honra e o prazer de jogar com eles. Então, para mim, foi pessoas que me marcaram, que a gente tem uma amizade grande até hoje, né? O Sérgio Alves, quando eu cheguei no Fluminense, ele estava saindo do Fluminense. Aí nós não tivemos o prazer de jogar junto, né? Então, nós tivemos o prazer de jogar aqui. Aqui eu vi a pessoa que ele é, o cara que até hoje é o ídolo da torcida. Então, o Yarley e o Mota também dispensa comentário. Então, eu acho que eu tive essa felicidade, esse prazer de jogar com esses 4 pessoas maravilhosas. Porque na época, né, nós tínhamos no meio para frente, os nossos 4 homens, que era no caso eu, meia, o Yarley, né, de meia, o Sérgio Alves e o Mota, né? Então era um quarteto que até a torcida chamava de Quarteto Fantástico, na época do Ceará, né? Então, poxa, a gente jogava com muito amor, com muita garra, com muita vontade de vencer, principalmente de dar alegria à torcida do Ceará, cara, porque a gente vê aquele PV lotado ali, né? A gente não tinha como dar errado, cara. A torcida com a gente e nós com a nossa vontade, mesmo com a nossa dificuldade, com o nosso problema que a gente tinha, né? A gente jogava por amor a camisa do Ceará. Então acho que isso foi mais importante para nós. Foi isso que nos apegou a jogar com prazer, com carinho, com emoção pelo Ceará. Olha, muita coisa marcada aqui que a torcida acho que não tem nem conhecimento, né? Então, poxa, a gente jogava aqui, cara. O campo, eu tô vendo o campo hoje aí, um campo fantástico. Na nossa época a gente não tinha um campo desse, né? Na época eu lembro que, poxa, o seu Chico, o seu tomava conta do campo, né? O Yarley, eu, o Sérgio Alves, a gente fazia uma cota de dinheiro para ele molhar o campo para a gente jogar, cara, para a gente treinar, porque o campo era muito duro,
né? Então a torcida nem sabia disso, mas pô, a gente fazia por quê? Porque a gente gostava, a gente tinha esse prazer de jogar, esse carinho com o Ceará, né? Então pra gente não tinha dificuldade, né? A gente queria jogar e jogar bem, né? E pra gente jogar bem, a gente tinha que treinar bem, né? Então os bastidores, né? Pô, o Júlio Abreu, só Anacleto, preparava o material pra gente de uma forma carinhosa, cara. Então, pô, só lembranças boas, vamos dizer assim, porque realmente foram lembranças boas jogando pelo Ceará. Poxa, o nosso saudoso Dimas, eu tenho que agradecer muito. Por mais que quando ele virava treinador, ele me tirava do time, ele sempre me botava no banco de reserva, eu deixava de falar com ele, então, mas eu sempre respeitei a opinião dele. Poxa, o seu Júlio Abreu, o Anacleto, então são pessoas que trabalham no clube até hoje, eu tenho uma gratidão, né, um carinho muito grande por eles, porque são pessoas que quando eu cheguei, cara, me deram um apoio muito grande, sabe? Então as condições de trabalho nossa não era muito boa, não era muito boa. Pô, e esses caras nunca abandonaram, cara. Esses caras nunca largaram. Esses caras nunca chegaram para trabalhar de cara feia, né? Então, poxa, Anacleto, Júlio Abreu, pô, o Soares. O Soares está até hoje aqui, cara. Pô, que coisa fantástica isso. Então, poxa, eu só tenho que agradecer essas pessoas, cara. São pessoas que marcaram a minha vida aqui, fora os jogadores, claro. Não, cara, arrependimento eu não tenho, não. Acho que se tivesse de largar para fazer tudo de novo, eu faria, cara, se eu pudesse voltar atrás. Porque o futebol sempre me deu, pô, boas amizades, né? Me deu uma família maravilhosa, deu filhos maravilhosos. Pô, aonde eu vou, cara, graças a Deus, eu sou benquisto, tenho vários amigos, poxa, então eu acho que eu não tenho arrependimento de ter jogado futebol, não. Então eu só tenho que agradecer ao futebol pela pessoa que eu sou, por tudo que eu tenho hoje, então eu só agradeço ao futebol, cara. Então eu não me arrependo de nada, graças a Deus. Ah, muita coisa, cara. Poxa, eu fui campeão brasileiro pelo Vasco, fui campeão carioca pelo Vasco, pelo Botafogo, mas o Ceará é diferente, cara. Poxa, é um clube que eu fui campeão cearense aqui por ele. O Ceará marcou porque eu sempre gostei, cara, eu sempre via, né, não é fazendo demagogia não, é a verdade. Eu via na televisão os jogos do Ceará, pô, casa lotada, né, eu falei assim, pô, um dia eu vou jogar nesse clube, mas não pensava que fosse assim, para ficar na história como eu estou ficando aqui, né. Então o Ceará me abriu as portas aqui, cara, eu só agradeço, né, o clube que eu trabalho, o clube que eu gosto, é o clube que eu respeito muito, né. Eu tive até convite de atuar em outro lado aí, mas eu não quis, eu preferi ficar no Ceará, né, então não me arrependo disso não, cara. O Ceará para mim é meu primeiro clube, um clube de coração.